Meu querido amigo, amiga, que bom compartilhar com você mais um pouquinho sobre as bem-aventuranças. Esses princípios tão preciosos que Jesus deixou para nós e tão negligenciado pelos cristãos desta modernidade. Ninguém deseja tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E as bem-aventuranças trazem o discipulado para a vida das pessoas. Nos meus passos, o que faria Jesus? Hoje eu vou ler com você Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O que nós entendemos por justiça? O que este mundo entende por justiça? Justiça é esse conceito que existe desde o acordar de cada pessoa e a crença de que todos devem ser tratados da mesma forma ou forma justa. Não importa quais sejam as circunstâncias em que uma sociedade vive, que as pessoas vivem. Ele é um conceito com a qual a maioria de nós concordaria. É o que nos torna todos humanos, relacionais, e é o que faz o mundo girar. Está em nossa essência. O único problema é que a busca por justiça sempre é transformada em guerra. Você viu? Nós vivenciamos muitas guerras. E por que existem as guerras? Alguém, de algum lado, quer justiça. A justiça humana só produz contenda. O conceito de que eu preciso receber justiça é uma coisa muito interessante. Nós sempre buscamos isto ao longo do tempo. Muitos são injustiçados por uma perda financeira, outros são injustiçados por uma tragédia na família, em que carros desgovernados e dirigidos por pessoas embriagadas atropelam e matam pessoas inocentes, causando tragédia para famílias. E a gente vê na televisão, em tantos lugares, as pessoas clamando por eu quero que seja feita justiça. Todo mundo deseja justiça. Mas a justiça que nós desejamos, invariavelmente, será a injustiça do outro. Quando Jesus fala de justiça, ele não está falando nos termos que nós conhecemos hoje, de que eu preciso receber justiça de alguma maneira. A Bíblia diz, e Jesus está pregando o Evangelho, ele fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aqui ele está falando da obra de salvação que ele veio fazer em nossas vidas, a obra de cruz, para que a justiça fosse feita em relação minha e sua para Deus. A Bíblia diz assim, em Romanos 3, verso 21 a 26, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em seu Filho, para que todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador de quem tem fé em Jesus. Essa é a justiça da qual o ser humano tem fome. A nossa alma tem fome de Deus, sede de Deus. E esta fome de justiça é a fome de ser justificados
perdoados de todos os pecados para novamente ser feitos filhos do nosso Deus. Ele faz isso por nós. É a justiça divina. Quando nós pedimos justiça a Deus, Ele dá o seu Filho como pagamento pelos nossos pecados. E Ele então cumpre a exigência da lei no Filho, para que, crendo no seu Filho, sejamos também perdoados, justificados, feitos justiça de Deus e para Deus. Que coisa, né? Essa é a marca do Evangelho. Jesus estava olhando para as pessoas ali e sabendo que todas elas sofrem com injustiça. Mas essa injustiça não vem de um para com o outro. Essa injustiça vem em que todos estão debaixo do pecado e são incapazes de fazer justiça. É só no novo céu e nova terra que haverá a verdadeira e plena, constante, onde Deus e em Cristo estabelecerá todas as coisas em sua justiça. Deus não rejeita os pecadores, ou seja, os que reconhecem o pecado e desejam se arrepender, esses que têm sede de justiça ou do perdão dos seus pecados através de Cristo, estes recebem justiça e são perdoados. A justiça, ela vem da justificação pela fé em Cristo. Diz assim em Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ainda encontramos no capítulo 8, verso 1 e 2, esse texto maravilhoso de alguém que recebeu justiça ou que foi justificado. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Oh, justiça maravilhosa, na qual eu já recebi. Eu sou, como diz um professor que deu aula para a gente aqui na igreja, ele fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa palavra bem-aventurado pode ser melhor traduzida no português como parabéns. Parabéns os que têm fome e sede de justiça, porque em Cristo serão saciados. Que coisa maravilhosa é essa! Nós recebemos, amamos a justiça em Cristo Jesus. É lógico, nos relacionamentos que nós temos nesta terra, devemos também ter apetite pela justiça moral. Nós procuramos fazer o que é certo, preservando o bom andamento de uma sociedade justa, o máximo possível, e também nós lutamos por justiça social, pelos nossos irmãos, pelas pessoas da nossa cidade, do nosso país. Essas coisas são consequências, mas elas não são a característica evangélica de que Jesus disse sobre bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Lógico que com a justiça que nós somos justificados como cristãos, precisamos ter um testemunho cristão, logo fazer ou viver em justiça de uns para com os outros passa a ser atitudes naturais. Parabéns a você que tem fome e sede de justiça, pois já está saciado você que creu em Cristo, na sua morte e ressurreição juntamente com Ele. Até o próximo estudo, se Deus quiser.